Davidson de Geografia, novamente aqui com vocês. No vídeo de agora, nós vamos trabalhar a atividade 9 e 10 do caderno do segundo ciclo. Nesse momento estou de jeans escuro, blusa lilás de manga comprida, tenho barba e uso óculos. Galerinha, nessa primeira atividade, a gente vai falar de agronegócio, PIB, desemprego e desindustrialização. A relação que isso tem a ver um com o outro aí. São textos de matérias jornalísticas que tratam desse assunto para a gente debater. A gente vai estar falando de Brasil, ok? Primeiramente, a gente tem que ter em mente o que é commodities. Vamos lembrar o que é commodities? Geralmente trata-se de recursos minerais, vegetais ou agrícolas, tais como petróleo, minério de ferro, soja, cana-de-açúcar, café, milho e outros. Tá aqui a imagem aqui, ó, sobre as commodities, né? E que tem segurado e sustentado a economia do Brasil. A gente vai ver como. No primeiro texto, diz o seguinte: agronegócio bate recorde histórico de exportações em 2021, diz especialista. O texto fala que foram 120 bilhões de dólares, um aumento de 20% a mais que o mesmo período, ó, lá de 2020, primeiro trimestre de 2021. E aponta algumas causas para que isso tenha acontecido. Real desvalorizado. O dólar muito caro faz com que o real fique baratinho demais. Então, o Brasil está em liquidação lá fora. A nossa carne, a nossa soja, a nossa cana-de-açúcar está vendendo horrores, porque com nossa moeda desvalorizada fica muito barato para quem comprar, né? E quem ganha muito com isso é o nosso agronegócio. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, o agro é bilionário, porque estão faturando em dólar. Olha a vantagem para eles, né? Outro fator que ajudou nesse resultado mágico, surpreendente que eles estão chamando no texto, né? É a demanda de países asiáticos. A China, principalmente, compra muito produto nosso. A gente está falando de um país com mais de 1 bilhão de habitantes, com um mercado consumidor enorme, e que não consegue sozinha sustentar a sua população. Precisa da nossa comida, precisa da nossa soja, da nossa carne, e está comprando tudo. É por essas e outras que a carne está cara no mercado aí nesse momento para a gente, ok? E também o preço das commodities. O preço das commodities aí, ó, como a gente acabou de ver, está bombando nesse momento de pandemia, né? A valorização é enorme. E outra coisa importante também, que as commodities elas são importantes porque elas podem também influenciar em diversos outros setores na Bolsa de Valores, na economia em geral, dos aspectos econômicos dos países, ok? No outro texto, aí já faz um contraponto. Vai voltar novamente a falar do agronegócio, um resultado surpreendente de 5,7%. O PIB cresceu 1,2%, que surpreendeu muitos analistas e economistas do mercado, por causa do preço das commodities, que está bombando. Também arrastou um pouquinho da indústria, por causa do petróleo, minério de ferro, também a indústria cresceu 0,7%. No momento de pandemia não caiu, mas cresceu um pouquinho também. Mas em compensação a gente não sai do desemprego. O recorde de desemprego continua. 14 milhões de desempregados. Né? Como a gente pode ver na evolução do desemprego aqui, ó. No último trimestre, a gente bateu recorde de desemprego. Como assim? Por que o PIB sobe, a economia está reagindo e o desemprego não? É uma reação sustentável? Isso vai se valer por muita... Isso vai se traduzir em riqueza para a população, em melhoria de vida para a população nesse momento? Não, porque a reação do PIB é puxada pelo agronegócio, o que não interfere na vida de outras pessoas, porque, por exemplo, o agronegócio não gera tanto emprego quanto o setor de serviço. A maioria das pessoas são empregadas no setor terciário, no comércio. E esse povo precisa de vacina e pandemia controlada para voltar à atividade e aí voltar àquela pré-normalidade, aquela normalidade antes da pandemia. As pessoas precisam circular, comércio, rua, restaurante, viagem, turismo, tudo isso está parado por causa da pandemia. Enquanto esse setor não reagir, o desemprego também não vai reagir. A subida do PIB, a alta da economia por exportação de commodities, não se traduz necessariamente em melhoria de vida da população. Porque o agro, ele concentra a riqueza na mão de muito poucas pessoas, né? Porque o agronegócio não emprega tantas pessoas, porque o maquinário hoje, a tecnologia é muito avançada, e aí sobra muito lucro na mão de poucas pessoas dentro do território nacional. Então, por isso que essa subida do PIB não reflete tanto no desemprego, como a gente acabou de ver. Ok? E no último texto da atividade 9, nós vamos ter um texto que fala sobre o processo de desindustrialização no Brasil, que vai se acentuando, né? E aí ele traça alguns dados para a gente.
dos últimos 6 anos, 36,6 mil fábricas foram fechadas no Brasil, 17 por dia. Né? E isso também se reflete na queda da participação do PIB. Em 1976, a indústria respondia por 20% do PIB brasileiro. Atualmente chega em 11%, quase metade daquele tempo. Né? É um processo que vem acontecendo de anos e que está se acentuando a cada dia mais. E isso não é muito interessante para o país, porque um país industrializado, com uma industrialização forte, é muito mais desenvolvido. Ok? E o texto vai apontar para a gente as causas da desindustrialização. Uma delas é a dependência do Estado. Historicamente, as indústrias no Brasil sempre foram muito dependentes de incentivos fiscais para se manterem e estabelecerem. E o Estado, ao passar dos anos, foi perdendo essa capacidade. E uma outra coisa importante também que o texto aponta é a falta de competitividade, né, que as indústrias enfrentam desde a abertura comercial do Brasil. E aí a gente tem aqui produtos asiáticos que chegam por um preço muito mais barato do que é produzido aqui dentro. Isso é desestimulante para a nossa industrialização. É um problema que a gente precisa resolver porque a participação da indústria na economia é importante e benéfica para toda a sociedade. O texto aponta isso daí, ó. A cada R$1 produzido pela indústria é convertido em R$2,40 no PIB. Comparando com o agronegócio, a cada R$1 produzido lá é apenas R$1,66 no PIB. Né? Sem contar também, né, a importância da indústria. Trabalhadores industriais com ensino superior completo ganham 31,8% a mais do que a média nacional, contribuindo de forma expressiva para o aumento da renda per capita dos brasileiros. Olha a importância do trabalhador da indústria, né? O benefício para toda a sociedade, como a gente acabou de falar. E é um problema que o Brasil vai ter que resolver. Ou corre o risco, como o texto termina dizendo, da gente virar a roça do mundo, produzindo apenas alimento. Ok? A atividade 10 vai começar a mostrar para vocês a geopolítica do BRICS. O que é o BRICS, professor? O BRICS surgiu a partir de uma ideia. A gente vai entender um pouquinho agora. Primeiramente, vamos ver o integrante. É um acordo diplomático assinado entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aqui em inglês, por isso S. Tá? Detalhe, não é um bloco econômico, é um acordo diplomático que surgiu depois da ideia desse economista aí, ó, Jim O'Neill, que criou a expressão BRIC para designar grupo dos principais países de economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia e China. Mas como que surgiu essa ideia? Né? A África do Sul foi incorporada depois. Mas por que surgiu essa ideia? Da onde? Na avaliação dele, seriam os países que mais cresceriam no século XXI. Né? Para chegar nessa conclusão, ele analisou o seguinte: o tamanho do território. A gente está falando aqui de países com vasto território. Se você tem um território grande, você tem maior disponibilidade de recursos naturais. São países de industrialização tardia e também são países muito populosos. 200 milhões de habitantes no Brasil, 220 milhões no Brasil, 1 bilhão e pouco na Índia, 1 bilhão e pouco na China. Se você tem uma população gigantesca como esses países têm, você tem um grande mercado consumidor. Então, analisando esses aspectos, ele chegou nessa conclusão e informalmente criou o BRICS. E esses países foram gostando dessa ideia e começaram a se reunir até formar esse acordo. Ok? E o acordo foi ganhando força, tanto que os líderes desses países hoje em dia se reúnem regularmente para tratar objetivos, metas, planos de cooperação, né? E o ápice dessa união se deu em 2014, quando eles criaram o Banco do BRICS, um banco que tem o objetivo de atender a países subdesenvolvidos. É meio que fazer um paralelo aí com o FMI e o Banco Mundial, só que dessa vez é um banco criado por países fora daquele capitalismo central, né? Daqueles países capitalistas centrais. Agora você tem uma união sul-sul ali, né? Para um cooperando com o outro. E principalmente o foco dessa geopolítica, como diz o texto, aí vai ser na África, onde o Brasil tem muito interesse e a China também. Ok? O texto fala disso para vocês. Mas mais à frente, um pouquinho, a gente termina com esse texto aí. Cúpula do BRICS expõe diferenças e racha entre Brasil e China. E aí vai mostrar que no último encontro houve um racha entre Bolsonaro e Xi Jinping em alguns acordos, né? Sobre posições de multilateralismo. Organismos internacionais eles divergem sobre o multilateralismo, sobre a ONU e a OMS e sobre o aquecimento global também.
Você pega dois países gigantes desse bloco e os líderes nesse momento não estão se entendendo muito bem por causa de suas ideologias. E isso pode travar o desenvolvimento dessa diplomacia, desse bloco, desse acordo diplomático, ok? É disso que essa atividade fala para vocês. Espero na próxima aula. Um abraço, galera!